E aí, rapaziada, bom demais? Aqui quem fala é o Capitão Serquete e eu vou falar pra vocês agora sobre como tá o andamento aí de Riftbound, como que tá o jogo, está bacana, vale a pena jogar. Pô, eu já tô jogando, e o que você fala aí, como é que é a sua impressão? Ou você tá do tipo, não tô jogando ainda porque achei muito caro, tô esperando pra ver se vale a pena jogar, papapá, pipipi. Então tudo isso vai saber aqui nesse vídeo, vamos falar bastante sobre, beleza? O jogo chegou em novembro pra gente do ano passado, de 2025, e agora a gente tá chegando na metade da terceira temporada, a temporada de Unleashed. O jogo tem caminhado de uma maneira bem interessante, a gameplay segue muito interessante, todo mundo tá gostando bastante de jogar, tá tendo bastante regional aí afora e o meta tá sempre bem variado. A gente vê vários decks diferentes e o que promove muito a galera jogar com decks diferentes é que tem uma premiação especial nos regionais que é bem legal, que a gente chama de Best Of. Por exemplo, eu gosto muito de jogar de Rumble, e Rumble um deck que não está no meta. Compensa aí no regional de Rumble, porque se eu for o melhor Rumble com mais vitórias que tiver no torneio, eu vou ganhar um Rumble de metal muito brabo, que só existe um ali naquele regional. Então ou você pega que daquele ali ou não tem outro, só num próximo regional, né? Mas aí já vai ser numeração diferente, regional diferente. E isso faz essa carta um preço insanamente alto colocado em cima dele. Então, além do jogo ter uma mecânica de movimentação bem diferente do que a gente tá acostumado a jogar, né? Pra quem não conhece o Riftbound, a ideia não é matar o seu oponente. A ideia é você fazer um objetivo que é fazer 8 pontos. E para pontuar você precisa entrar em campos de batalha. Cada jogador vai trazer um, então vai ficar nessa. Vai pro campo, se defende, sai do campo para não ficar vulnerável lá, tenta entrar no campo de novo, papapá. Quem fizer 8 pontos primeiro, né? Assim que você entra no campo, você ganha um pontinho. Quem fizer 8 pontos primeiro aí, tá levando a vitória. Então isso abre uma janela para experimentar maneiras diferentes de jogar. Porque normalmente como é que é card game? Olha só, eu vou ganhar uma mana e eu vou colocar um carinha na mesa. Agora eu tenho 2 manas, eu vou colocar um carinha um pouquinho maior na mesa. Agora que eu tenho 10 manas, eu vou colocar um cara ainda maior na mesa. Normalmente card game é assim, né? Então quem coloca o boneco com mais número ali começa a atropelar o outro lado. Já o Riftbound não é assim, tá? Normalmente tem decks que jogam com bonequinhos minúsculos e com bichinho com 1 de poder já é o suficiente para ameaçando a ganhar o jogo, tá? Então tem deck de bichão, tem deck de bichinho, tem deck de tudo que vocês imaginarem, então isso abre, né, uma maneira de... o deck build do jogo fala muito alto. Então em questão de saúde, gameplay, acho que o jogo tá bem show. Claro que nós temos os decks que são os melhores, né, os decks mais fortes do meta, mas ainda assim o meta é muito variado. E vira e mexe a gente vai ver, quem ganhou no semanal, quem ganhou no regional. É sempre um deck que surpreende, você pensa, pô, a Kai'Sa é o melhor deck que tem. É Kai'Sa ou Mestre Yi, não existe outro na primeira temporada. Aí de repente quem ganhou o regional foi uma N. Aí os caras, N é boa, né? Nossa, que esquisito. E aí depois chegou a segunda temporada. Pô, o Draven é o tier 0. Não existe nada que enfrente Draven. Tudo é meme perto do Draven. Aí de repente Ezreal ganha o regional. Aí o Ezreal de um deck tier C foi parar em tier S, o melhor deck da temporada. Então, assim, é tudo deck building, tem como experimentar muito, tem espaço pra tudo. Então, saúde do jogo, uma delícia. Gameplay massa, o jogo tá bem show. E o jogo, nesse momento, ele saiu primeiro na China e tá chegando pra gente agora. E isso tá causando um probleminha que a gente já sabe aí, né? Que Coffee Senhorita Bandai faz muito bem, né? Que é o jogo chegar primeiro lá pros asiáticos e depois de alguns meses chegarem pra gente. Então a gente tava aí com quase 4 meses de distância dos chineses, a Riot já começou a correr atrás do prejuízo para encurtar essa distância. Em julho, a gente vai estar recebendo a coleção de Vendetta, e nessa coleção a gente já vai estar saindo junto, tanto na China quanto pro resto do mundo. Que isso também é muito show. Quando fala pro resto do mundo, mas vai sair em inglês, né, Serquete? Quando é que vai ter em português? Isso é uma coisa bem interessante. A Riot comentou que se o jogo for ter um regional em algum país, vai ter que ter naquela língua. Então, se tiver um regional aqui no Brasil, vai sair o jogo em português. Por enquanto, nós não temos nada marcado pra cá, mas caso aconteça, vai vir assim em português, que é bem interessante. O jogo chegar primeiro lá na China e depois chegar aqui pra gente, acaba tendo muita especulação de preço e preços de cartas aumentarem muito antes de você ter a chance de pegar elas, né? Isso é um problema muito sério. É bom saber que a demanda tá alta, porque o jogo realmente tá bom, o jogo tá em hype, o jogo tá em alta. Pra quem tá acompanhando aí, né, o crescimento do jogo no próprio TCG Player, dá pra ver esses gráficos, e ele tá sempre ali considerando como o 5º maior jogo de TCG do momento. Cara, o jogo saiu tipo ontem e já tá no 5ª maior posição, é uma coisa de maluco. Claro que muito disso vem carregado pela IP de League of Legends, né, que é extremamente forte, mas quando a gente fala de preços, muita gente assustou no dia 1, porque viu os preços das cartas de Origins, a primeira coleção do jogo, e ficou abismado, né, porque realmente é muito caro as cartas da primeira coleção. Só que segunda coleção e terceira coleção estão
muito baratas, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Eles lançaram uma carta pra gente que é o Blue. O Blue é uma carta que qualquer um que lê fala, meu Deus, essa carta aqui é muito forte. Ela é uma carta épica, que é a maior raridade do jogo, e a versão alterada dela, que é a versão pra ser tipo assim, o pimp do pimp do pimp de uma carta extremamente forte, tá aí flutuando entre 30 a 40 reais. Cara, isso é absurdo, mano. Se você não for atrás daquelas cartas de origens, que são cara pra caramba, como a Kai'Sa, Time Warp, você vai ter sim decks extremamente fortes sem gastar muito. Principalmente que os starters decks do jogo estão vindo cada vez melhores, né? O starter deck que teve na primeira coleção foi um fracasso, tá? Jinx, Victor e Lecim são 3 decks muito bosta. Eu teria vergonha de ter que vender um bagulho daquele, porque os decks são muito fracos, tá, rapaziada? Não vem muita coisa da hora, assim, vem um boosterzinho dentro, tá ligado? Essa é a melhor parte do deck. O que salvava eles é que você ganhou uma promo e nessa promo viu uma carta épica, aí show. Mas sem a promo fica bem assim, ué, por que eu tô comprando isso, né? Já os starters novos estão vindo do caramba, tá? Todos são excelentes. Assim, tem um Rumble que ele é extremamente fraco, ele não é meta, mas o deck ele vem extremamente coerente, é comprar ele, colocar as cartas novas do Rumble que você tá jogando, sabe? E, enfim, eu falo que ele é fraco, é que ele não é popular, tá? Mas o deck ele tem sim o seu potencial, é um deck extremamente gostoso de jogar. E atualmente nós temos o starter deck da Vex, que tá aí flutuando entre 170 a 200 reais no starter deck dela. E se você comprar esse starter, colocar, sei lá, 2 Sonas no deck, você tem um dos melhores decks competitivos dessa temporada, tá? Por aí, uns 230 reais, você tem um deck competitivo e não vai ser difícil de arrumar, né? Porque normalmente você tem que comprar uma carta daqui, comprar o frete, pegar uma carta daqui, pagar o frete, pegar uma carta lá no grupo de vendas. Vim aqui de passar a informação que mês novo, sorteio novo. Como vocês sabem, a Liga adora fazer aquele sorteiozinho cabuloso ali de card game. Então, se você estiver chegando aqui agora e fazer qualquer compra na Liga, você pode colocar o meu cupomzinho SERCAT, olha aqui, ó, como código promocional, e você vai dobrar todos os cupons que você vai ganhar. Como é que funciona? A cada 100 reais que você gasta, um cupomzinho pra sua conta. Se você tiver com o meu código, você vai ganhar o dobro de cupons, aumentando assim ainda mais as chances de você ganhar esse sorteio. Então, quer comprar umas cartinhas aí e ainda conseguir descolar uma porrada de coisa? Tem booster, tem caixa, tem playmatch, tem de tudo que vocês imaginarem, rapaziada. Então não tem porque você perder essa oportunidade, tá? Então tá vendo aqui sobre a Liga, tá aqui no meu canal, aproveita lá, bota o cupomzinho ali, o codiguinho SERCAT na hora da sua compra na Liga, que é tudo nosso, beleza? Muito obrigado e bora pro vídeo. E agora o último tópico que eu queria dizer pra vocês é, nós tivemos vários regionais acontecendo pelo mundo inteiro, tá? Eu acompanhei aqui no canal todos eles, vi campeonato chinês, vi campeonato europeu, vi campeonato americano, vi tudo que tinha de campeonato aí, a gente assistiu, tanto aqui nesse canal do YouTube quanto na Twitch. E cara, quando o assunto é gameplay, eu vou falar uma parada, tá? Eu sinto que o Riftbound tá caindo na mesma categoria que o Heroes of the Storm caiu lá da Blizzard. Vocês lembram de Heroes of the Storm? Era um jogo MOBA que ele foi feito pensando em como você se diverte com seus amigos. Porque, cara, toda a experiência de jogar o Heroes of the Storm parece estar jogando, sei lá, mano, futebol de sabão. Porque, cara, você não tem controle de nada. O mapa, tem vários mapas diferentes, com objetivos diferentes, muita coisa acontecendo, todo mundo importa. Então o jogo é bem engraçado, é uma delícia de jogar com a galera, só que ele tem um problema. Ele é extremamente chato de assistir. Você não quer assistir, tá ligado? Você quer jogar, você não quer estar ali vendo os caras jogando, tá ligado? E eu sinto que o Riftbound sofre o mesmo problema. Pra quem não sabe, o jogo, primeiramente, ele foi feito, pensado em ser um jogo de mesão. Então, 4 pessoas, igual Commander, sabe? Commander do Magiczinho, 4 players, joga assim por si no mesão. E, cara, a experiência é cinema. Eu joguei muito mesão já e, cara, que sabor, tá? Que delícia. Aí, sabe, saindo do mesão, os caras fizeram o 2v2, que é você e seu amigo contra os seus oponentes. Tem até um videozinho no canal que eu gravei com o grande Diário Planinauta e o Ismael. E meu grande parceiraço, Barba do Rafa. Foi baita vídeo legal. Vou deixar na descrição o link daí, porque, cara, foi uma baita experiência. E esse 2v2 também, cara, uma delícia de jogar. E por último, nós temos o 1v1, que é basicamente a versão 2v2, só que você bota uma pessoa contra outra pessoa. E como o jogo tem essa vibe meio board game, tem uma vibe meio, sabe, não parece que você tá jogando um TCG. Então é muito da hora de jogar. Mas, moleque, olha, eu narrei já o Nacional de Flash and Blood, narrei o Mundial de Runeterra, eu narrei o Jornal de Dragon Ball e um monte de outros card games. E pra mim é tudo hype, pra mim é tudo energia lá em cima. Nossa, vambora, que da hora de assistir isso, tá? Mas quando o assunto é assistir torneios de Riftbound, eu vou te falar que eles precisam de dar uma mexida aí. Porque, cara...
Não dá, velho. É muito tedioso e o ritmo é lento. E, cara, isso é muito estranho. Porque é o que eu falei, é gostoso de jogar. Mas assistir, por enquanto, tô achando muito chato. Pensa que o jogo, ele é melhor de 3. E cada partida normalmente demora entre 20 minutos a meia hora. Ou seja, ganhou o jogo 1 e perdeu o jogo 2, você é obrigado a ir ao jogo 3. E esse jogo 3, ele vai pra relógio 95% das vezes, cara. É muito raro não acontecer dele ir pro relógio, né? Então, o jogo ele acaba demorando um pouco, principalmente que você tem micro decisões que não é tipo, vou subir com um bicho e vou trocar. Você tem que pensar quantas manas o cara tem. Tem isso, milhões de respostas diferentes. Qual é a resposta que eu tomo menos no rabo se o cara tiver? Se eu movimentar pra cá, se eu movimentar pra lá, e se eu não movimentar? Mano, é tanta variável que o cara pensa e fica bem difícil. Outra coisa que complica muito assistir esses jogos, que também eu acho que é o problema principal do jogo, que é o meme que o pessoal sempre fala, né? Ler a carta explica a carta. Mas, cara, se for Riftbound, não. Você lê a carta, você não tem total certeza do que é que ela tá dizendo. E vira e mexe tem alguns tipos de situação que você não sabe exatamente a ordem que isso acontece. Por exemplo, nesse campeonato que aconteceu em Sydney, aconteceu essa jogada aqui que foi bem simples. A gente tem um Ruei que ele diz, quando eu me movimento, eu compro um e descarto um. Dependendo do que você descarta, faz um efeito. E ele tá subindo num Battlefield que tem uma Diana. E a Diana tem uma habilidade que fala. Você pode, quando começa uma briga, você pode pagar um, olhar o topo do seu deck. Você pode mandar pro topo, você pode deixar no topo ou mandar pro fundo. Depois de você ter mandado pro fundo ou pro topo, não interessa, você revela o topo. Se for uma magia, você mostra pro cara e coloca na sua mão. Então você vai dar um drawzinho ali bem legal se você encontrar uma magia no topo do seu deck. E aí os caras chamaram o juiz pra tipo, juiz, como é que funciona essa interação aí? Pô, eu compro com o Ruei, aí a Diana que funciona? Como é que, qual que é a ordem que as coisas acontecem? Aí o juiz olhou assim e falou, vixe, não sei. E aí, cara, aí é Judge Call, aí para tudo, chama Head Judge, os caras olham, analisa, papapá, intervalo, 10 minutos depois os caras voltam, aí o cara vai lá, compra um, descarta um, a Diana faz a habilidade, olha o topo, spellzinho, comprou, acabou. Aí tipo, pô, mano, precisava, assim, é bom sempre tirar dúvida, né, campeonato, coisa grande, mas, mano, você tem noção que, tipo, movimentação simples, que não é uma parada muito complexa, o cara andou, né, é uma parada que é básica do jogo, se movimentar e fazer habilidade quando se movimenta. Habilidade quando começa ali a briga no campo de batalha. Mas eu sinto uma impressão que você tem que ter, mano, um PDF todo impresso dentro do cérebro pra conseguir jogar o jogo competitivamente. Porque assim, jogar casual, rapaziada, é uma delícia, mano. Você movimenta, mas a interação é assim ou é assado? Sei lá, mano, faz o seu aí, eu faço o meu, porque, mano, na maioria das vezes não muda nada. Mas no nível mais alto competitivo, você quer ter toda a vantagem que você pode ter, né? Então, se o meu funciona primeiro, isso pode mudar o jogo pra mim. Então, você faz o seu primeiro, papapipi, show de bola. Mas no casual é bem mais tranquilo. Então, isso é uma parada também que a Riot já tá trabalhando pra melhorar, tá? Assim, eles estão trabalhando pra melhorar. Isso eu acho legal, tá? Porque você vê visivelmente movimentação dentro da Riot pra melhorar isso. Mas é uma coisa que é meio assustadora. O jogo já teve o quê? 2 patch notes de regra. Imagina você estuda, faz prova de juiz, treina pra caramba, aí passa um mês, fala, rapaziada, patch notes, a regra agora mudou. Sabe aquela carta que você achava que funcionava assim? Então, não funciona mais assim. E isso é uma parada que tá bem presente, tá? Atualmente tá sofrendo com a situação, tá? Se você tá vendo esse vídeo do futuro, pode dar risada aí, porque isso aqui foi bem estranho. A LeBlanc, ela tem uma habilidade de fazer um token, que é um token, que é uma cópia de um bicho. Só que no token dela, ela fala que ela copia o bicho inteiro do cara e ponto. Então, ela deixa de ser um token se ela copiou uma carta que não é um token. Você bota uma unidade que é um bicho mesmo, e você copia o bicho, o token deixa de ser um token, vira o bicho mesmo. Então, isso é esquisito, né? Porque a ideia é que ele continua sendo um token, mas é um token cópia do bicho, né? Mas não, ele se torna na íntegra o bicho lá e acabou. E isso é um problema que tem várias cartas que falam. Os seus tokens fazem isso. Quando você joga uma carta que é um token em cima daquilo ali, faz aquilo. E aí, como ele deixa de ser token, tem algumas interações aí que pode acabar mudando no jogo. O próprio dono do jogo, o Dave Guskin, acabou postando no Twitter, falando que ele reconhece esse problema, tá acontecendo isso, não era pra ser assim. O token da LeBlanc era pra de fato ser um token, e que ele não quer arrumar isso agora, porque vai ter alguns regionais que vão acontecer recentemente, por agora, e a galera vai ser extremamente prejudicada se eles soltarem um patch notes antes do campeonato. Então eles esperaram o campeonato acontecer pra sim soltar o patch notes. E isso aqui não é um problema que, assim, teve outros problemas no jogo que a própria Riot corrigiu em pouquíssimo tempo, então é bem legal ver que eles estão realmente marchando pro futuro, mas esse começo aí foi bem, né, aos trancos e barrancos. E se mesmo assim, nos trancos e barrancos, o jogo tá conseguindo se manter em 5º lugar como um dos jogos mais populares do momento, imagina na hora que eles conseguirem
né, remediar todos os problemas que estão acontecendo pro jogo ser, tipo, sólido da hora e não ter mais esses problemas que estão acontecendo, né? Se eles estão a fim de arrumar, vai estar no momento que vai estar perfeito o jogo. Então, eu tenho expectativas extremamente altas e eu acredito que até 2027, se bobear 2028, o jogo pode ser sim chamado, sem sombra de dúvidas, de estar entre o top 3, né, o Big 3 card games, né, que atualmente está sendo o quê? Magic, Pokémon e esse terceiro aqui briga, né, entre One Piece e o Yu-Gi-Oh! Eu acredito que esse terceiro lugar aqui, se não ficar bem sólido, o Riftbound pode vir e tomar essa boquinha. E você concorda com isso? Se sim ou não, manda aqui nos comentários que eu quero muito discutir sobre isso, beleza? Muito obrigado aí pela atenção, um beijo no coração, valeu e falou!